Olá, bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos voltando aqui na sexta-feira, depois de praticamente um mês parado por motivo de viagem, a mostrar mais um bom livro para vocês, que a gente chamou aqui de Sextou com Livro, né? O livro de hoje chama-se Mensageiro das Estrelas, Perspectivas Cósmicas sobre a Civilização. O livro é de autoria de Neil deGrasse Tyson, um autor extremamente controverso, vamos dizer assim. Tem muita gente que o critica, que nem considera ele cientista, e eu me atrevi a ler esse livro, principalmente porque eu sei que ele é discípulo de Carl Sagan, né? O Carl Sagan deu uma força para ele muito forte no início da carreira do Tyson, né? E ele estudou, né, com o Carl Sagan, né? Então não é qualquer pessoa, né? Por isso que eu também tive curiosidade de ler esse livro. E tive algumas surpresas, a maioria agradável, mas algumas desagradáveis. Realmente, lá no meio do livro, ele começa a se enveredar por caminhos da sociologia e da política, que realmente dá vontade de pular as páginas, de pulando umas páginas no meio, porque é muito esquisito, sabe? Dá umas posições direitistas, assim, estranhas demais. Ele participou, se não me engano, no governo Reagan, né, de uma comissão de científica para o Congresso dos Estados Unidos, sabe? E eu achei muito estranho, mas eu não quero falar sobre essa parte ruim, não. Eu quero falar para a parte boa, né? Que eu estou aqui para isso. Então esse livro tem uns dados, assim, fantásticos, sabe? Científicos, muito bacana, a maioria dele, né? Tirando essa parte que eu falei aí, vale a pena ler, realmente vale a pena ler. Começando pelo autor, eu falei só uma palhinha sobre ele, mas quem é? Neil deGrasse Tyson. Ele é astrofísico, né, e autor de um best-seller chamado Astrofísica para Apressados, né, entre outros livros. Ele é diretor do Planetário Heide de Nova York, no Museu Americano de História Natural, onde atua desde 1996. O Dr. Tyson também é apresentador e cofundador do popular podcast indicado ao Emmy, Star Talk e do Star Talk Sports Edition, uma mistura de ciência, humor e cultura pop. Ele foi agraciado com 21 títulos de doutor honoris causa. Esse cara não é qualquer um, né? Ele foi com a medalha de bem-estar público da Academia Nacional de Ciências e com a medalha do Serviço Público Distinto da NASA. O asteroide 13123 Tyson, bem como a espécie de sapo saltador Indirana Tyson, foram nomeados em sua homenagem. Ele mora na cidade de Nova York, quer dizer, não é qualquer pessoa, né? Eu anotei umas 10 passagens desse livro para mostrar aqui, mas o vídeo ficaria muito grande. Eu vou citar só uma meia dúzia, começando aqui pelo prólogo dele, né? Pela introdução, que ele diz assim, a respeito de ciência, né? Faça o que for preciso para evitar se enganar, acreditando que algo seja verdadeiro quando é falso, ou que algo é falso quando é verdadeiro, né? O âmago da ciência, né? Tem outra parte também que eu queria mostrar para vocês que é interessante, que ele diz assim, é como se fosse um maravilhamento, não sei qual é a palavra, né? Você ficar maravilhado pelo progresso e pela ciência, né? É muito interessante essa passagem dele aqui, que ele diz muito isso, no capítulo chama Verdade e Beleza, né? Ele diz assim, aquilo que é objetivamente verdadeiro, honestamente autêntico, na terra ou no céu, tende a possuir uma beleza intrínseca que transcende tempo, espaço e cultura. O pôr do sol não deixa de nos fascinar, mesmo sendo uma ocorrência diária. Além da sua beleza, também sabemos tudo sobre as fontes de energia termonuclear no núcleo solar. Sabemos da jornada tortuosa dos fótons ao emergirem do Sol. Sabemos da sua rápida viagem através do espaço até serem refratados na atmosfera terrestre em direção às nossas retinas. O cérebro então processa e enxerga a imagem de um pôr do sol. Esses fatos adicionais, essas verdades científicas, têm o poder de aprofundar qualquer significado que possamos atribuir de outra forma à beleza da natureza, né? Ou seja, ele maravilhado pelo que a ciência pode nos proporcionar, né? E aí ele faz aqui no capítulo chamado Explorações e Descobertas, o exercício de futurologia, né? O exercício de futurologia, todo ele nós sabemos que é extremamente arriscado, né? Mas vindo de um cientista, de um astrofísico, eu acho interessante deixar registrado. Olha o que é que ele diz. Lá pelos idos de 2050, portanto, daqui a 25 anos mais ou menos, ele diz assim, a neurociência e a nossa compreensão da mente humana avançarão tanto que doenças mentais serão curadas, deixando os psicólogos e os psiquiatras desempregados. Numa virada similar,
a rápida mudança de cavalos para automóveis ocorrida no início do século XX, os veículos autônomos irão substituir completamente todos os carros e caminhões nas estradas. E quando nos sentirmos nostálgicos com os nossos carros esportivos movidos a combustão, poderemos dirigi-los em pistas projetadas especialmente para esse fim, como acontece hoje com os estábulos de equitação. Ele faz um paralelo interessante. E continua nesse exercício de futurologia, dizendo assim, ó, o programa espacial humano irá migrar completamente para uma indústria espacial financiada não mais por impostos, mas pelo turismo e por tudo mais que as pessoas sonharem fazer no espaço. Isso já começou, nós sabemos, né? Outro item que ele coloca: desenvolveremos o soro antiviral perfeito, encontraremos a cura do câncer, né? Tomara que ele esteja certo daqui a 25 anos. Os medicamentos se adaptarão ao nosso próprio DNA, evitando quaisquer efeitos colaterais adversos. Interessante isso. Resistiremos à tentação de difundir a eletrônica dos nossos computadores, a eletrônica dos nossos cérebros. Tomara, né? Aprenderemos a regenerar membros amputados e órgãos em falência, o que nos deixará no mesmo nível de outros animais capazes de autorregeneração, como as salamandras, estrelas do mar e as lagostas. Aí seria o nirvana isso, né? E por fim ele faz essa seguinte previsão: em vez de se tornar nosso Senhor Supremo e nos escravizar, a inteligência artificial será simplesmente mais um serviço útil da infraestrutura tecnológica que nos atenderá na vida cotidiana. Tomara, né, que essas previsões sejam verdadeiras. Tem uma citação que ele fala aqui, que eu achava que era do Papa Francisco, que eu já ouvi o Papa Francisco falar nisso, né? E ele não coloca o autor, né, quem é o autor dessa citação, mas é muito bonita. E então aproveito para fazer uma homenagem ao Papa Francisco. Quando eu li esse livro, o Papa Francisco ainda estava vivo, né? Que eu li, demorei uns 2 meses para ler esse livro aqui, demorei muito. Desculpa, ele diz assim, ó: por que alguém ia querer se sentir superior aos outros? Certamente a única ocasião em que se justifica olhar alguém de cima é quando estamos ajudando a pessoa a se levantar. Por não ser psicólogo, não reivindico nenhum insight especial, além de compartilhar minha própria observação. Essa frase aqui eu tenho certeza que eu já ouvi do próprio Papa Francisco, né? Bom, mais algumas partes aqui que vale a pena salientar. Ele fala falando sobre a África. É uma coisa impressionante, né? Que ele cita aqui um caso de como há pessoas inteligentíssimas na África, né? E ele cita um caso de um aluno aqui dele que é enxadrista, né? Eu vou ler essa parte que é muito grande. E ele, um garoto no qual ele, de Ruanda, né? Que ele perdeu, ele é um grande enxadrista, né? Também, e perdeu para esse garoto em questão de minutos, né? O enxadrez. Ele enfatiza essa parte muito interessante da origem africana da nossa civilização. Muito bem, aqui mais na frente, no capítulo Corpo e Mente, ele falando sobre a biologia, a ciência biológica, ele fala assim, ó: a falência catastrófica dos órgãos leva a uma parada cardíaca. Então, na verdade, o coração precisa de manutenção constante. Só não enxergamos desta forma. Com relação à maravilha dos nossos pés, cada um contendo 28 ossos, respectivos ligamentos e tendões, corredores que não possuem pés fazem uso de lâminas curvas presas às suas pernas. Certamente você já viu alguma delas nas Paralimpíadas. Elas não se parecem em nada com os pés humanos, no entanto são projetadas para ser mais eficientes em termos de energia para andar e correr. Para essas e inúmeras outras razões, por essas razões, há pouco incentivo à invenção de robôs inteligentes que pareçam exatamente conosco, dadas as falhas e limitações da forma humana. Apesar de robôs hospedarem vírus indesejados de computadores, nós hospedamos micróbios bem-vindos. Olha que número que ele coloca aqui. Muitos deles. Há mais bactérias vivendo e agindo em cada centímetro da seção inferior do nosso colo do que a soma de todos os seres vivos que já existiram. Para elas, não somos nada mais do que um reservatório anaeróbico acolhedor de matéria fecal. Quem é que manda? Nós, na maior parte do tempo. A não ser que perturbemos os micróbios, tirando do seu equilíbrio. Então eles assumem o comando, fazendo com que saibamos sempre qual é a distância exata entre o banheiro mais próximo. Ele é humor, né? Se contarmos todos eles, vivendo sinérgica e simbioticamente,
no nosso intestino e na nossa pele, encontraremos mais organismos vivos do que células do nosso corpo. O número pode chegar a 100 trilhões de micróbios. Olha que número, 100 trilhões de micróbios. Alguns deles podem inclusive influenciar quais comidas desejamos, como o chocolate, pois ele quebra moléculas grandes e moléculas menores, que passam mais facilmente para a nossa corrente sanguínea. Você pensa que esse desejo é seu? Na verdade, é a bactéria chocolate em seu intestino que está convocando os bombons. Olha que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E aqui, para não ficar o vídeo muito longo, mas no final, ele coloca uns dados assim que são interessantíssimos. Olha o que ele diz. Ó. Você tem consciência, já no final do livro, A Vida e Morte, né? Ele fala um pouco sobre a morte aqui no final, que eu acho que vale a pena também salientar. Ele diz assim, ó, você tem consciência de verdade o quanto a vida é preciosa? Olha, que questionamento. O número total de pessoas nascidas em todo o tempo é cerca de 100 bilhões. Eu achava que era 114 bilhões, eu tinha lido em algum lugar, mas por volta de 100 bilhões de pessoas já passaram aqui no planeta Terra. Ainda assim, o código genético que gera versões viáveis de cada indivíduo tem a capacidade de pelo menos 10 elevado a 30 variações. Esse número astronomicamente alto é um dígito 1 seguido de 30 zeros, prevendo 1 milhão de trilhões de almas possíveis. Pense que todas elas e você chegará a si mesmo, ou pelo menos a um gêmeo seu. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Até o momento, nosso ramo da árvore da vida não produziu mais do que 0,01% de todos os humanos possíveis, o que leva à conclusão de que a maioria das pessoas que poderiam existir jamais será concebida. Cada um de nós, para todos os fins práticos, é um único universo, no universo agora e sempre. Enquanto estamos vivos, é hora de celebrar o fato de estarmos vivos, cada momento acordando. E nesse processo, por que não nos esforçamos para tornar o mundo hoje um lugar melhor do que ontem, pelo simples privilégio de ter vivido nele, independente de qualquer filosofia ou de qualquer religião? Esse adendo é meu, né? Em meu leite de morte, ele coloca, né? Estarei triste por perder as invenções e descobertas inteligentes que surgem da nossa engenhosidade humana coletiva. Suponho que os sistemas que promovem tais avanços continuem intactos. Foi isso que alimentou o crescimento exponencial da ciência e da tecnologia durante meu tempo de vida. Eu também me perguntarei se o arco do progresso social da civilização continuará com seus trancos e barrancos, de forma a recompensar qualquer viajante do tempo de um espectro oprimido da humanidade que escolha visitar o futuro em vez do passado. Na morte, lamentarei perder a vida adulta dos meus filhos, mas isso não é nenhuma tragédia, apenas um anseio egoísta contra algo que é natural e normal. O esperado é que eu morra antes dele. A verdadeira tragédia é quando os filhos morrem antes de nós, é verdade, né? Algo que as famílias que perdem filhos, irmãos e irmãs em guerras conhecem muito bem. E no final ele diz assim, ó, de uma forma geral, eu não temo a morte. Pelo contrário, tomo uma vida em que eu poderia ter realizado mais. Temo uma vida que eu poderia ter realizado mais. Um epitáfio digno de uma lápide vem de um educador do século XIX, Horace Mann, diz assim: imploro a vocês que guardem em seus corações estas minhas palavras de despedida. Envergonhem-se de morrer antes de conquistar alguma vitória para a humanidade. Eu achei essa parte do livro fantástica, sabe? Porque não é só ciência, é filosofia da ciência, né? Fiquem em paz, obrigado por terem vindo até aqui neste vídeo. Comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal se não tiver inscrito e, por favor, curtam esse breve vídeo sobre esse livro tão bom. Um forte abraço novamente.